Está orando. Nós vamos orar mais uma vez para que Deus possa nos conduzir através desta mensagem. Pai, eu quero agradecer pela manhã que Tu nos concede, pela oportunidade que Tu, ó Pai, tem nos dado de estarmos, ó Pai, nos debruçando diante da Tua palavra, aprendendo mais de Ti, Senhor. Conforme vimos nesta manhã, o quão bom, Senhor Deus, e importante é nós sabermos, ó Pai, os nossos princípios doutrinários e permanecermos neles segundo a Tua palavra, ó Pai. Porque cremos, ó Pai, que não estamos aqui por causa de um rótulo denominacional, mas, ó Pai, porque entendemos, Senhor, que temos seguido a Tua palavra como, ó Pai, um princípio para a nossa vida cristã. Por isso, ó Pai, continua a falar ao coração, ó Pai, dos Teus servos, ao coração da Tua igreja, Senhor, e agora usa, ó Pai, a vida do irmão Auro para estar ministrando sobre cada um de nós. Que o nosso coração seja sensível a ouvirmos a Tua voz em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe, irmão Auro. Amém. A graça e a paz à igreja do Senhor. Eu estou arrepiado desde o momento que eu cheguei aqui. Deus tem me incomodado com uma palavra já há cerca de 2 semanas. O irmão Nivaldo falou, acho que 45 minutos daquilo que eu falaria. Muito obrigado, irmão Nivaldo. Eu fiquei muito grato a Deus, porque eu falo, gente, é Deus falando, é Deus falando, é Deus tocando. Então vai ficar muito tranquilo para mim, e eu já vou começar de cara com alguma das citações do irmão. Lógico, o que eu vou falar é para toda a igreja, mas a minha principal preocupação talvez sejam os adolescentes e os jovens, justamente por essa doutrinação, por esse cerco que está sendo feito em volta de vocês, jovens e adolescentes. É um negócio impressionante, tudo aquilo que foi falado. O pastor comentou o que aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo aqui. Realmente isso é verdadeiro, eu tenho acompanhado. Infelizmente a gente tem visto aberrações, pessoas que, como o Monivaldo falou, todo mundo é dono da verdade, o relativismo chegou, a ponto de você ver uma pessoa com uma caracterização. Eu digo caracterização, você pode pensar o seguinte, mas a hora a gente não pode julgar pela aparência, mas a pessoa se mostra, até a aparência dele, de uma forma agressiva. Ele pega o microfone, ele está diante de uma plateia, e ele fala com uma voz efeminada até, bastante, e ele simplesmente vira para aquela plateia, ele com o cabelo bem estranho, e ele vira e fala: vocês acham que eu quero a destruição da família? É isso mesmo que eu quero que a família seja destruída, em alto e bom som. Então esse é o nível que está chegando hoje, esse é o nível que a sociedade brasileira está chegando hoje. Esse cara falou em português bem claro, então é brasileiro, está aqui no Brasil. Então, e isso vem infelizmente também da Europa, essa influência dos Estados Unidos, a ponto de chegar e falarem dessa forma. E é isso que está sendo doutrinado, está sendo falado. O relativismo, achei ótima a citação também de que não tem nada de verdade absoluta. Mas já é uma tentativa de apresentar uma verdade absoluta quando você diz isso. É uma coisa até hilária. Você fala, desculpe, mas
E existe sim uma verdade absoluta, o irmão Nivaldo falou exatamente isso, a preocupação, a questão da família, a questão dos bons costumes que estão sendo deixados de lado. Isso é uma preocupação que tem que ser constante. O cristianismo, eu quero colocar para todos, o cristianismo não é uma cultura, não é uma cultura. Como dizem aí, como aquele cara também falou, naquela citação dele, quando ele estava fazendo uma palestra dele, dizendo que a cultura judaico-cristã, cristianismo não é cultura. Nós não podemos nos acomodar achando que o cristianismo é uma cultura em que a gente vive aos domingos. Ou seja, eu vivo durante toda a semana, 6 dias da semana, eu vivo como mundo. Eu falo como mundo, eu me visto como mundo, eu ajo como mundo, eu fico olhando as coisas do mundo, me agrada o mundo, e aí quando chega no domingo eu vou para a igreja. Agora eu sou cristão. Se por acaso você faz isso, principalmente aos jovens, eu falo jovens, porque vocês estão nessa fase de transição, muito bem falado também hoje de manhã. Eu gostaria que todos vocês, eu não sei se todos estavam aqui durante a escola dominical, eu gostaria que todos tivessem ouvido, mas eu acho impressionante como é o ataque aos jovens. Quanto aos mais velhos, eu acredito, né, que vocês morreriam, se fosse necessário, a negar a Cristo. Opa, eu vou negar a Cristo, eu prefiro morrer. Eu sou esse cara, eu sou um desses. Eu vou preferir morrer. Eu vou preferir morrer. Se tiver que fugir, fazer como os batistas fizeram, saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos, também faria. Abandono tudo por amor a Cristo, para viver uma vida cristã, para viver o cristianismo, faria a mesma coisa, né? Minha esposa fala algumas coisas nesse sentido ultimamente, falou ontem à noite, né, velho? Inclusive. Por quê? Mas se for necessário morrer, a negar a Cristo, eu prefiro a morte. Mas vocês jovens, por essa carga que está sendo colocada, vocês podem estar duvidosos. Que o Espírito Santo toque no coração de cada um, para que a gente possa permanecer fiel ao Senhor. Porque nós veremos a glória. Quero colocar, antes de falar do texto, que está em Ezequiel 36, se você puder já abrir sua Bíblia, Ezequiel 36, eu acho interessante que eu citei Ezequiel 37 a última vez que eu estive aqui, agora eu estou em Ezequiel 36. Eu queria falar sobre essas influências que a TV, o cinema, então essas coisas que vão degradando a família. Existe um filme que saiu não faz muito tempo, em que é um ser marinho, meio humanoide, onde existe um romance entre esse ser marinho e uma mulher. Isso é bestialidade, é mistura de homem com animal. Eu ouvi dizer agora essa semana, acho que foi o Jair lá no serviço quem falou comigo, parece que tem uma novela em que eles vão incentivar, ou foi o Rafanelli falou, sobre um possível incesto, ou incentivo ao incesto do avô com uma neta? Foi você, Rafanelli, ou não? Não, então eu acho que foi o Jair essa semana. Um absurdo. Viram a destruição da família? Como é que eles estão direcionando isso para que você ache isso normal, relativo? Peraí, isso aí, olha, isso não é errado totalmente, é errado para você, é o que a gente falou, é errado para você, mas para mim não é. Estamos entendendo em que mundo nós estamos? Nós estamos num mundo perigoso. Jovens, adolescentes, vocês vivem num mundo perigoso, que está sendo trazida, está sendo jogado para vocês, uma influência tal, muito mais mortífera do que muitas ideologias que já foram aplicadas em diversos países. Nós vimos a quantidade de morte que se tem em diversos países, podemos citar aqui a Coreia do Norte, a Rússia, a China, Cuba, enfim, tantos outros lugares que mataram pessoas. Nossa, morreram milhões de pessoas, 30, 40 milhões na Rússia, mais 60, 70 milhões lá na China. Mas isso que está sendo jogado para vocês mata muito mais do que qualquer ideologia. Estão querendo fazer vocês candidatos ao inferno. E eu vim aqui falar, apesar de estarmos no Velho Testamento, eu quero falar do Evangelho. É do Evangelho. Aí você fala, Auro, mas o Evangelho lá no Novo Testamento, a gente consegue ver vários relances,
você consegue ver várias luzes lançadas no Velho Testamento a respeito daquilo que Deus faria com a vida do Messias e a obra que seria feita na vida do povo. Então você encontra isso, principalmente nos profetas, você vai encontrar nos Salmos. E eu quero trazer essa palavra que está lá em Ezequiel 36. Ezequiel 36, a partir do versículo 22. Isso é Deus falando a Ezequiel. Dize, portanto, à casa de Israel. Todos acharam? Espero que sim, né? 36, versículo 22. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fosses. Vindicarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante eles. Vou dar uma parada aqui. Veja só, Deus falando. Olha só, o que Deus iria fazer não era por causa das pessoas. Aqui a gente pode traduzir tudo isso aqui como o Evangelho. Então o que Deus está fazendo na sua vida, desculpe, não é por você, porque você merece algo. Nós estamos vendo músicas cristãs ou ditas cristãs evangélicas, onde é colocado, por exemplo, o humanismo. Eu não sei o que Deus viu em mim para Ele me aguardar e me fazer agora, me esperar e agora me transformar. O que eu fiz? O que eu mereço? Desculpa, quando Deus nos vê, Ele só vê uma coisa, um merecimento só: julgamento e condenação. Porque todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Então não dá para alguém cantar e falar assim: ai, quando eu me converti, o que Deus viu em mim? Desculpe, viu um monstro. Porque nós caímos da graça de Deus. Aquilo que foi feito lá no Éden, que Deus criou, o homem à imagem e semelhança, aquilo que era perfeito, aquilo decaiu. Assim como os demônios eram anjos, com a aparência que nós fazemos deles hoje. Então, quando Deus nos vê, Ele vê algo digno de morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus que o dom gratuito dele, a graça dele, vem para nós gratuitamente, é de graça. E essa graça é a vida eterna nele. Ele diz o seguinte: não é por amor de vós que eu faço isto, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Quando eu falei principalmente aos jovens, mas é para toda a igreja, como nós temos caminhado? Nós somos realmente cristãos? Será que o nome de Deus não está sendo blasfemado no nosso modo de andar, na nossa forma de viver? Seja na escola, seja no trabalho, seja na rua, seja entre os amigos, na nossa comunidade em si? Somos cristãos verdadeiros? Conhecemos realmente ao Senhor? Ele diz: vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Olha o 24, olha o que ele diz: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Isso aqui está falando de uma certa forma sobre santidade. Tirar-vos-ei, santidade, santificação. A palavra santidade, santificação, ela tem uma raiz que significa cortar. O padrasto da Cláudia, ele é um cozinheiro, né? Ele cozinha muito bem, ele foi garçom há muitos anos, ele cozinha muito bem, e ele tem uma habilidade muito grande com a faca. E sempre quando eu ia, né? Hoje infelizmente por conta do que aconteceu recentemente, eu não vou há um bom tempo na casa da minha sogra, mas quando a gente vai lá, quem cozinha era ele, né? A Cláudia até dá uma mão, lava alguma coisa ali, mas quem bota a mão na massa mesmo para fazer, cozinhar,
era ele. Então ele pega uma faca, ele tem uma faca grande inclusive, nem precisava ser daquele tamanho, ele segura de uma forma assim que nem é pelo cabo, ele segura meio assim de lado, e aí ele começa a cortar o que for, pepino, cenouras, enfim, todos os tipos de legumes, e ele corta rápido, ele vai cortando de forma acelerada, ele corta todo padrão, em um negócio impressionante, ele corta e separa. Ele corta e separa. Aquilo que estava dentro daquele conjunto, ele corta e separa. Ele corta e separa. Santificação. Corta, separa. É o que Deus faz conosco. Ele corta, ele separa. Ele não deixa junto com o mundo, ele não deixa com que nós venhamos, eu falo, ele não deixa, vocês vão ver no versículo seguinte, ele não deixa que nós venhamos a ficar contaminados com o mundo. Vamos continuar mais um pedacinho. E vos trarei para a vossa terra. A nossa pátria, a gente costuma falar, né, um jargão cristão, que a nossa pátria não é mais aqui, é lá nos céus, a nossa pátria é celestial. É exatamente isso. Ele nos tira do mundo, porque Ele nos ama. Aquele que ama o mundo, dá uma olhadinha lá em 1 Pedro, se eu não me engano. Perdão, não é 1 Pedro, 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Começa a verificar, começa a ver se dentro de tudo aquilo que a gente está lendo, isso aconteceu na sua vida. Ele pega você, ele separa você. Veja aqui no versículo 15. João fala assim, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Como é que você está? Como nós estamos em relação ao mundo? Nós amamos o mundo? Nós gostamos das coisas do mundo? Nos vestir como o mundo se veste? Falar como o mundo fala? Agir como o mundo age? Ou você olha para a sua vida e fala, puxa vida, eu estou sendo separado sim. Essa é uma evidência. A evidência que você é cristão não é porque você num determinado momento que você foi confrontado com o Evangelho a respeito da salvação, você fala, não, eu quero isso para mim. A graça que Deus nos dá através da vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo, a salvação que Ele nos traz, de transformar uma vida. Eu falo de transformação, nós falamos de conformação. Isso é transformação contínua. Não é você simplesmente dizer assim, eu quero aceitar a Cristo. Mas é um caminhar onde você está sendo separado do mundo. E você vai crescendo em santidade, de graça em graça. A graça do Senhor não é só para te converter, para te convencer que você é pecador, mas de continuar convencendo você dia a dia do seu pecado, do seu caminhar, da forma como você vai andar. É dia a dia. Essa transformação, ela é diária. É diária. Deus está fazendo isso na sua vida. Começa a colocar isso. Eu estou mudando, eu estou gostando de cada vez mais das coisas de Deus, e eu estou começando a deixar cada vez mais de lado as coisas do mundo. Você, quando você acorda, você fala assim, puxa vida, eu tenho vontade de estar com Jesus. Ou quando você está chegando à noite, puxa, eu gostaria de estar com Jesus. Nós cantamos hoje, perto quero estar, eu quero estar junto aos teus pés. Eu estou realmente querendo estar aos pés do Senhor? Pois prazer maior não há. É um prazer realmente estar aos pés do Senhor? E me render e te adorar. Nós estamos fazendo isso, você faz isso. Você realmente conhece o Senhor? Eu vou sempre falar isso. Forma da sua conduta. Nós estamos abandonando o mundo, estamos crescendo dia a dia a estatura de varão perfeito, até a imagem de Cristo. Isso tem acontecido na sua vida? Olha só o que o Senhor fala na sequência. Versículo 25, depois que Ele nos separa,
Ele separa o povo, ele diz que separa o povo, é santificação, lembrando que sem santificação nós não veremos a Deus. Está certo isso? Se não me engano, Hebreus capítulo 12, o versículo agora eu não me lembro. Não, pastor, é mais para frente. Eu sei porque eu estou com 5 na cabeça também, que já eu devo falar. Gente, eu escrevi tanta coisa para trazer para vocês, folhas e mais folhas, eu rabisquei e esqueci em casa. Então, mas glória a Deus por isso. Olha só, versículo 15, Hebreus capítulo 12, versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. O Nivaldo falou, acho que 95% do que eu vou falar aqui. Uma coisa que ele falou muito certa, 2 coisas assim que eu posso aplicar aqui. Ele falou, primeiro, que você não tem um em cima do muro, ou você é de Cristo ou não é. Jesus falou, quem não é por mim é contra mim, quem não ajunta espalha. Isso foi o Senhor Jesus que falou. Então não existe meio termo, não dá para você. E não dá para você ter uma vida cristã estabilizada. Ou você está crescendo ou você está caindo. E é bem isso daqui, é exatamente isso. De forma diligente. Diligente, o que é ser diligente? Ser diligente é ser rápido, presto. Vem dessa, com presteza, fazer diligentemente. Então a gente, de forma diligente, a gente tem que crescer em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí, continuando aqui, olha só, o 25. Então o Senhor Jesus, ele vai nos tirar, vai nos santificar, e ele diz assim, ó, o Senhor Deus falando aqui ao povo de Israel, representando a gente. Então aspargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu vos dei aos vossos pais, e vós serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. O que Deus está falando aqui? Que Ele vai fazer a obra. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la? Não é isso aqui que o texto está falando? Que Ele vai fazer tudo isso? Não é verdade? Ele falou que vai fazer isso. Olha só. Aspargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Você acha que Deus não tem poder para fazer isso? De te limpar? Uma vez eu lembro assim, é meio vago, mas eu acho que eu tinha cerca de 4 anos de idade. E eu não sei, é estranho, né? O moleque, ele gosta de nadar, de entrar em poça d'água, né? Ele gosta de brincar em rio. Moleque é assim, né? Se vai jogar bola, tá chovendo, nossa, que maravilha. É aí que ele se empolga mais e vai brincar e tudo mais. Mas quando chega na hora de tomar banho, ele parece com medo, não é? Da água que sai do chuveiro. É meio estranho isso, não é? O moleque, ele gosta de brincar na água, mas quando chega na hora de tomar banho, eu não quero, mãe, eu não quero. E nessa época eu estava na casa da minha avó, estava passando uns dias na casa da minha avó Célia, Cláudia conhece bem, um amor de pessoa, mas bem rígida, uma senhora fervorosa na palavra de Deus, conhecedora, muito conhecedora, profunda na palavra de Deus, morreu uma velhice bem alta, graças a Deus. Ela me ensinou muita coisa, e uma das coisas que ela me ensinou foi o seguinte: naquele dia eu não queria tomar banho, achei que não precisava tomar banho naquele dia, né? E eu não queria tomar banho, e ela falou: você vai tomar banho sim, você vai tomar banho. E eu falei: não vou, e ela falou: você vai. E aí de repente ela me pega pelo braço e me arrasta para o banheiro. Eu lembro que eram aquelas casas bem antigas, né? Inclusive tinha um chuveiro, mas era uma banheira aqui assim também, né? Uma banheira, não sei se vocês já pegaram essas casas assim, que tinha uma banheira antiga, grande e tudo mais. E ela me botou lá dentro, aquele troço escorregava, eu era pequenininho, né? 3, 4 anos, e eu escorregava lá dentro, querendo escapar, e ela me segurando, e você fica quieto aí, e desceu a mão.
E a mão veio, cantou bonito, sabe? Eu lembro, olha, parece que eu escuto até hoje, com 55 anos eu começo a escutar os tapas que ela levava, né? Pai, pá! E eu cheguei, virei para ela, ameacei ela e falei, eu vou mandar meu pai matar você. E aí minha avó virou e falou assim, escuta aqui, eu sou sua avó, eu sou sua mãe 2 vezes, se seu pai vier, eu bato nele também. E bato nele também, se ele vier. Então você me obedeça. E eu tomei banho aquele dia, eu estava sujo. Estava bem sujo. Por isso que ela me pegou daquele jeito. Porque eu estava muito sujo. Se minha avó teve a capacidade de me dar um banho, me deixar limpo. Limpo. Você acha que Deus não vai fazer isso com você? Se Ele quiser te pegar, Ele vai te pegar sim. E Ele te pega. Eu trouxe uma Bíblia. Deus me deu a graça de eu poder falar inglês. Eu leio inglês. Eu uso essa Bíblia aqui em inglês, muitas vezes, e eu acho bem interessante a forma como está escrito aqui. Essa aqui é a Nova Versão Internacional. Eu não sei se alguém tem a Nova Versão Internacional aí, mas aqui eu acho bem interessante, e eu queria ressaltar que ele coloca na primeira pessoa. Aqui, no português, a gente olha, é o sujeito oculto eu, né? Ele fala assim, então aspargirei. Quem é? Eu aspargirei água sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos purificarei. Eu purificarei. Dar-vos-ei coração, eu darei a vocês um novo coração. Então ele fala assim, e aqui eu achei interessante, aqui ele sempre coloca, eu achei, isso aqui me chamou a atenção, quando eu estava vendo aqui, ó, ele coloca sempre na primeira pessoa, ele fala eu, ele fala sempre eu achei bem interessante isso, sabe? 36, 22, a letra é pequena e eu tenho aquele problema de visão que eu já falei para vocês, aí quando eu vou ler eu começo a apanhar, né? Aí ele fala aqui, for I will take you out of the nations. Olha só, ele fala, I will sprinkle clean water. Eu vou espargir água limpa. I will, eu vou. Ele fala, né? Aí ele fala de novo, I will give you a new heart. Eu vou dar a vocês um novo coração. E é tudo eu. Não tem nada de você, não tem nada de mim. É Ele. Aquele começa a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Se você vê, eu acredito que se você, pastor, se o pastor pegar alguma adolescente ou algum adolescente, altas horas da noite, ele foi fazer uma visita, ele foi numa igreja, visitou uma igreja em outra cidade, e de repente ele está chegando em campanha e ele pega o filho de alguém numa rodinha de algumas pessoas que a gente sabe que não são lá aquelas coisas, né? Em termos de forma de proceder. Eu acredito que o pastor vai dar parada ali na hora, né? Se for uma jovem, uma adolescente, ele junto com a Renata, ele vai falar assim, criança, entra aqui no carro, vou levar você para casa. E vai levar essa criança para casa. Ele não vai brigar com aquela criança, mas ele vai apertar aquela orelha daquele pai de uma forma que eu não gostaria de ser ele. Tenho certeza que ele vai falar, e vai falar um monte, e com razão. É um pai relapso, né? Se a gente for classificar, de deixar a filha ou o filho, altas horas da noite, andando com quem não deve, sem saber o que está acontecendo. O nosso Deus não é relapso. Ele é um pai zeloso. Ele é um pai zeloso. Então Ele vai cuidar de nós. Ele vai aspergir uma água pura sobre nós, vai nos purificar. De todas as nossas imundícies, Ele vai nos limpar, Ele vai nos lavar. De todos os vossos ídolos purificarei. Ele vai tirar tudo aquilo que a gente idolatra, que a gente gosta. Dinheiro pode ser alguma coisa, fama pode ser outra coisa, outro ídolo. Tem tantos ídolos, pode ser um namorado, pode ser uma namorada, o ídolo. De repente Deus vai e tira mesmo, né? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Ele vai fazer isso. Mas Ele faz isso só com o filho, só quem é filho. Como é que você sabe se você é filho? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que eu sou convertido?
Primeiro começa a verificar se você está crescendo de fé em fé, se você está crescendo de graça em graça. Verifica se ele aperta você. Sabe qual a diferença? Você lembra do texto que fala sobre Jacó e Esaú? O que Deus fala sobre eles? Amei a Jacó, porém aborreci Esaú. Eu detestei, eu odiei Esaú, no caso. Qual foi a diferença deles? Se você olhar e se lembrar, o que aconteceu com Edom? O que aconteceu com Esaú? O cara foi um líder de uma nação, foi feita uma nação dele, ele ficou rico. Tanto que quando Jacó estava voltando para a terra, ele começou a mandar uma série de presentes, porque Jacó saiu fugido. Só lembrando da história, porque Esaú falou, vou matar ele, porque ele roubou o meu direito de primogenitura, roubou a minha bênção, né? Como se ele desse muita bola para a bênção, Esaú. E aí quando Jacó já casado, né, com as duas esposas e tudo mais, e aquele bando, aquele monte de filho e tudo mais, aí Esaú chega para ele e fala até, que bando é esse e tal coisa, e ele mandou uma série de presentes na frente, antes dele chegar, para amolecer o coração de Esaú, e Esaú fala, que monte de presente é esse que você mandou? São as coisas, né, essa família que o teu servo recebeu do Senhor, eu mandei esses presentes para te agraciar. Ele falou, não, guarda os teus presentes para você, porque eu tenho muito presente, eu tenho muito presente, desculpa, eu tenho muita riqueza. Ué, como Deus odiou a Esaú? Aparentemente não é o que mostra a palavra, né? Sabe aonde que ele odiou a Esaú? E amou a Jacó? Ele deixou Esaú viver do jeito que ele queria viver, da forma como Esaú viveu. Ele casou com mulheres que eram ali cananeias, que não eram daquelas que eram do gosto do pai e da mãe. Tanto é que Rebeca chega, olha, eu estou a ponto de largar a vida por causa das mulheres, e que Jacó não deveria pegar uma mulher dali. Jacó foi instruído para buscar uma mulher que fosse da família, né? Foi lá na casa de Labão, e aí você vê como que Deus trata Jacó, foi lambada atrás de lambada nele. Ele vai querer casar com uma, ele é enganado, casa com a outra, com a Lia, ele queria aquela mulher, né? A Raquel. Aí ele chega lá, e quando é na hora, Agar, ele vê que era Lia, aí ele chega para o Labão, mas você me enganou, então ele foi enganado. Mas Deus ia abençoando ele financeiramente falando. E olha só, ele queria Lia, ele queria Raquel, mas Deus deu o quê? Lia. E de Lia nasceu quem? Levi e Judá. Levi, o povo sacerdotal, e Judá, de onde descende quem? O Messias. Aquilo que ele queria, Deus falou, não é do seu jeito não, filho. Recebeu Raquel. Durante a vida dele, ele vê que a casa dele era uma bagunça, os filhos venderam, um dos filhos dele que era José foi parar no Egito. Você vê tanta coisa, quando ele volta, inclusive, ele passa pelo Val de Jaboque, luta com o anjo, mas fica manco pro resto da vida. Gente, eu fiz uma operação aqui no meu joelho, eu consigo andar, às vezes você nem percebe muito o meu problema aqui na perna, mas ele mancava, o resto da vida. É ruim demais ter um joelho ruim, imagina mancando o tempo todo. Então você vê só lambada. O que Deus estava fazendo com ele? A Cláudia falou ontem um versículo, né? Que quando Deus nos chamou, Ele nos atraiu, como é que é? Com benignidade, nos atraiu. E eu falei, amorzinho, eu gosto de usar a palavra, Ele nos conduz com benignidade. Eu sou a prova disso. A Cláudia é a prova disso. O pastor é a prova disso também, um pouco do que eu sei da vida dele. O pastor querendo fazer as coisas dele, Deus, lambada daqui, lambada dali, ele não consegue fazer as coisas que ele mesmo quer, Deus trazendo cada vez mais ele para perto de si. Isso aconteceu comigo, acontece comigo até hoje, e eu não entendia, quando eu era adolescente, por exemplo, queria fazer as mesmas coisas erradas que os meus colegas faziam, e aí eles davam certo, e para mim dava tudo errado, sempre dava errado, sempre eu tinha problema, né? Principalmente com minha mãe, que batia forte. Né? Minha mãe, olha, se tivesse o UFC feminino naquela época, minha mãe ia ser uma boa candidata, porque olha, ela batia bonito, viu? Era de esquerda, de direita, você não escapava, ela era certeira, sabe? É impressionante. Uma boa alegoria que eu posso falar é o seguinte: minha mãe me bateu muitas vezes. Você pode falar, nossa, mas você era arteiro? Sim, eu queria fazer tudo aquilo que meus colegas faziam de errado, mas Deus sempre fazia com que eu era descoberto. A Bíblia fala que não tem nada oculto que não vai ser descoberto, e isso acontecia comigo com frequência, e toda vez minha mãe me pegava no pulo, era impressionante, entendeu? E eu apanhava mesmo, né? E eu vi uma alegoria de um pastor onde ele diz o seguinte, que a mãe dele falou, olha, você vai para a escola, você não vai.
fazer isso, aquilo outro, tudo coisa que era de moleque mesmo, que a gente gosta de fazer, de bagunça e tal coisa, porque ele estava com roupa nova, não quero ver você sujo, e nem com a roupa rasgada, nem nada. O que ele fez? Fez tudo aquilo que eu faria também. Entrou em briga, entrou em jogo de futebol, sujou, a roupa era nova, rasgou a roupa e tudo mais. E aí ele teve uma brilhante ideia, querendo bancar o advogado. Aí ele fez o quê? Ele pegou 2 coleguinhas, né? Vamos falar que é o Joãozinho e o Pedrinho, que eles estavam na mesma situação, sujos e rasgados também. E aí ele teve a brilhante ideia de ir para a mãe dele. E quando ele chegou lá na casa dele, diz ele que ele viu a mãe dele, faíscas de fogo saindo dos olhos da mãe dele. Ele falou, bom, eu vou estar morto, né? Então, quando a mãe desce e vai ao encontro dele, ele vira e fala o seguinte, eu já sei que eu estou quase morto, mas deixa eu falar, me ouça agora. Olha só, eu sei que eu estou sujo, eu sei que eu estou com a roupa rasgada, mas olha só, o Joãozinho também está, com a roupa rasgada sujo, o Pedrinho também está. A mãe dele virou e falou o seguinte, sim, mas é que Joãozinho e Pedrinho não são meus filhos, você é. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Quer ver? Abre lá em Hebreus capítulo 12. Agora, eu acho que é versículo 5, a partir do versículo 5. Eu dou glórias a Deus, porque eu apanhei muito, não só da minha mãe, mas de Deus principalmente. Ele me trazendo. O pastor vai sorrir agora, vai ficar feliz da vida também. A partir do versículo 5, se não me engano. Olha só. E estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Olha só. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há em que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Se você está sem correção, você não é cristão, você não é filho de Deus. Se você sai por aí, faz do jeito que você quer e não tem correção, desculpa, o texto é claro. Como diz aí, né? A regra é clara. Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, ou seja, se a pessoa está até dentro da igreja, e todos aqueles que participam daquela correção, logo, e você não tem essa correção, você continua andando louco. De vez em quando você sai escondido aí, enche a cara, bebe, né? Faz o que não deve, etc. Mas ninguém viu, e você vem para a igreja, e você não tem correção, você não é pego no flagra, o pastor não vem, chama a sua atenção e fala, garotão, vem cá, senta aqui, deixa eu falar com você agora. Você não tem nada disso, você não é colocado em disciplina, você não, enfim. Logo, pois, sois bastardos e não filhos. Agradeça a Deus pelas correções. Eu agradeço a Deus pelo que eu tenho aqui no meu joelho, que eu acabei destruindo meu joelho, tive que fazer uma operação. Louvado seja Deus por isso. As minhas limitações físicas, Deus vai colocando limitação? Não colocou em Jacó? Coloca. Se for necessário, para te corrigir, Ele coloca. Coloca ou não coloca, pastor? Glória a Deus, né? Porque Ele faz isso conosco. Glória a Deus. O que eu estou falando aqui é evangelho. Nós estamos falando de vida e morte. Nós estamos falando aqui sobre céu e inferno. A sua atitude, se você agora começa a verificar, e você fala assim, meu Deus, será que eu sou filho de Deus? Será que eu sou realmente um cristão? E você acha que você está com... Se arrependa agora. Clame ao Senhor. Peça a Ele para que Ele venha fazer essa transformação na sua vida. Para que você possa, num determinado momento, quando você se encontrar nu diante daquele trono, aquele trono branco com o ser todo-poderoso, e de repente você vai e Ele te manda para um céu, onde a glória do Senhor vai te revestir, vai te mostrar, e você vai estar num corpo glorioso, ao invés de repente você ir direto para o inferno, onde lá você vai ver realmente o monstro que a gente é. Arrependa-se. Deus falou que Ele vai colocar o que? Um coração de carne, vai tirar o de pedra e vai colocar um de carne em nós,
para que a gente possa sentir. O coração de pedra é aquele que, ou seja, pensa num cara, uma estátua, você pode fazer o que você quiser numa estátua, você vai aqui, tem tantas estátuas aqui, né, que a gente vê, inclusive lá na igreja católica, lá na frente, tem uma estatuona lá, você pode fazer o que você quiser, você pode beliscar, você pode chutar, você pode bater, não tem reação nenhuma a nenhum estímulo, mas peça para que Deus coloque um coração, que quando o evangelho te estimular, te der aquela beliscada, aquela cutucada, você possa falar, opa, é Deus te tocando. Eu sei que já está no horário, mas eu queria colocar 2 alegorias para a gente terminar. Uma não é alegoria, uma é uma visão que não é uma visão, não foi visto, é uma forma de ver que Charles Spurgeon, que foi um pregador batista, considerado o príncipe dos pregadores, ele fez uma comparação, e ele fez uma pregação dizendo o seguinte: imagina aqui um prato com os melhores alimentos que você possa imaginar, tudo aquilo de bom, delicioso, tudo aquilo que você fala, gente, mas que comida boa, né? Que coisa deliciosa, né? Aqui do lado, e aqui desse outro lado, ele fala assim, aqui tem um balde com lavagem, lixo mesmo, aquilo que o porco gosta, e lá embaixo da igreja tem um porco, e de repente o pastor fala assim, solta lá o porco sobe até aqui, e você acha que ele vai para onde? Para o prato com comidas deliciosas, ou ele vai enfiar a cabeça dele dentro daquele balde cheio de lavagem? O que vocês acham? Ele vai enfiar a cabeça dele com tudo, porque é disso que ele gosta. Ele é porco, e aquilo é o que o porco gosta. E de repente, vamos supor que o pastor tenha a capacidade de, no estalar de dedos, transformar aquele porco num ser humano. E o pastor vai e faz assim, e ele se transforma num ser humano. O que vai acontecer naquele momento? Quando ele se dá conta daquele balde cheio de lavagem, aquilo que ele estava comendo, ele vai sair daquele balde, ele vai tirar, ele vai começar a vomitar tudo aquilo que ele estava comendo, ele vai se bater de uma forma para tentar vomitar, e tirar tudo aquilo que ele engoliu, e jogar fora, e aí ele olha para vocês e para mim, e vê todos nós aqui, ele vai ficar com aquela vergonha, o que eu fiz, o que eu estava fazendo, eu estava com a minha cabeça enfiada dentro desse balde. É exatamente isso, a conversão de cada um de nós. Nós estávamos enfiados na lama, na lavagem, e de repente a gente se dá conta daquilo que a gente faz. Eu tenho certeza que eu pelo menos sou assim. Eu não gosto de falar nada no meu passado, porque aquilo lá é lixo. E eu gosto de falar que nem Paulo fala, as coisas que ficaram para trás. Eu prossigo para o alvo, eu prossigo avante. Minha vida já é outra. Aquilo lá era uma vida que não era vida. Aquilo era o quê? Caminho da morte. E eu olho, prossigo para o alvo, para Cristo. E uma segunda situação que eu quero colocar para vocês é: imagina um cara que não vem à igreja faz um bom tempo. De repente, eu ouvi dizer que existiam várias pessoas que tocavam aqui, de repente não vieram mais. De repente uma dessas pessoas, não sei, não estou falando nome nenhum, não conheço, tá? Mas vamos supor que você sabe que esse cara, que não vem mais à igreja, já não vem há um bom tempo, e de repente o pastor resolve visitá-lo. E ele chega lá, irmão fulano, olha só, faz X tempo que você não vai mais na igreja, né? E aí, você não aparece mais nenhum domingo. Ô pastor, olha, eu sei que eu gosto tanto de jogar futebol, eu gosto de assistir futebol, né? Tá passando agora o jogo de manhã também, né? Tem vários canais. Eu amo jogar futebol, mas eu vou na igreja, viu? Pode deixar que eu vou na igreja. E aí o pastor pega e já emenda, né? Eu fiquei sabendo também que você anda, tenho visto até você, às vezes meio cambaleando, você anda bebendo, você anda indo aí de bar em bar, anda em rodinha, conversinhas. Pastor, eu adoro beber mesmo, eu gosto de beber, mas olha, eu vou voltar para a igreja, eu vou parar com isso, vou voltar para a igreja, apesar de gostar muito disso. Tenho visto também que você anda mentindo demais, você anda falando umas coisas aí que não é verdade, né? Falando mal de certas pessoas, inclusive coisas que não são verdades. Pastor, eu gosto mesmo, porque, sabe, dá uma animada na conversa, né? A conversa fica animada, assim, a gente começa a falar da pessoa, né? Poxa vida, e é legal você falar do outro, né? Eu e o outro que a gente está conversando, não é bom a gente falar de nós não, mas quando a gente fala do outro é bacana, a conversa fica animada, né? Fica quente e tal, mas eu vou parar com isso, pastor, apesar de gostar muito disso, né? Mas vou parar com isso, eu vou voltar para a igreja, viu, pastor? E mais algumas outras coisas que o pastor pode lembrar e falar dele na hora, né? E certo domingo, aparece o irmão, bem ali, o irmão, entre aspas, aparece o irmão, e aí alguém vira para aquele
irmão e fala: oh, a ovelha voltou para o aprisco. Na verdade, entrou um bode dentro da igreja, não é ovelha. Porque o que ele gosta mesmo é das coisas do mundo. Sabe quando você pega um animal selvagem e se coloca numa jaula? Ele está controlado, mas ele continua sendo um animal selvagem. Ele não é domesticado. Começa a olhar para a sua vida, se realmente houve transformação da sua vida. Se você deixou de ser aquele animal selvagem, vai se tornar uma verdadeira ovelha do Senhor, que gosta de estar com os irmãos, que preza pela palavra de Deus, que gosta de falar a verdade, que gosta de viver as coisas do Senhor, e que não se conforma com o mundo, mas se transforma através da renovação da sua mente, com o Espírito Santo em você, porque Deus falou: eu colocarei em vocês. Ele falou que ia tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, e ia fazer habitar o Espírito dele em nós. Que o Espírito Santo esteja habitando nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Obrigado, igreja, obrigado, pastor, pela oportunidade. Obrigado. Deus abençoe a todos. Irmãos, lembrando que hoje nós vamos estar pregando, dando continuidade à pregação em Apocalipse. E o propósito de Deus em Apocalipse para a sua igreja, nas 7 cartas, é que a sua verdadeira igreja possa viver tudo isso aqui que nós ouvimos nesta manhã. Desde a escola bíblica, que a nossa igreja não venha se conformar com este mundo, mas renovar no seu entendimento, na sua compreensão, na visão que a igreja precisa ter de mundo, e também experimentar essa transformação. Esse processo de santificação precisa ser uma realidade na vida da igreja. Esta semana eu conversava com alguém numa visita, e a pessoa me perguntou sobre as coisas que ela deveria ou não deixar de praticar. E aí eu então falei: olha, o processo da vida cristã é de transformação. O apóstolo Paulo nos fala em Filipenses capítulo 2, versículo 12, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, desenvolver a nossa transformação, é o crescimento na vida cristã. E aí, Hebreus nos mostra a necessidade de uma transformação, de viver disposto a aceitar isso. É isso que precisamos entender. Vamos colocar em pé, vamos estar encerrando nosso encontro desta manhã. Pai, eu quero agradecer por esta manhã, agradecer pela oportunidade que Tu tem nos dado, Senhor, de conhecer um pouco mais da Tua palavra, e até mesmo, Senhor, entendermos, ó Pai, aquilo que Tu tem para as nossas vidas, aquilo que é propósito Teu para os nossos corações, para cada um de nós. Toma a Tua igreja, Senhor, a vida dos Teus servos, aqueles que estão aqui conosco nesta manhã, que Tu, ó Pai, possa estar abençoando a cada uma dessas vidas, continue falando, ó Pai, porque se eles estão aqui, Senhor, é porque Tu tem algo especial para as suas vidas. Ó Pai, Tu tem o propósito de resgatar-nos, Senhor Deus. Tu tem o propósito de lapidarmos. Tu tem, ó Pai, o propósito de nos separarmos. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui para ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz. Precisamos, ó Pai, ceder com o nosso coração, darmos ouvidos, Senhor, aquilo, ó Pai, que Tu tem ministrado em nossos corações. Continua, ó Pai, a abençoar a casa do Teu servo, o irmão Auro, a sua esposa, ó Pai, abençoar a família. Pai amado, que a Tua graça, o Teu amor venha estar sobre cada um de nós e nos dê um domingo ainda na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e tenham todos um bom domingo.